A Rádio Arte está no ar, mais uma vez, segundo vídeo com o professor Josimar Bentes Crício, de um Cruzeiro, na Paraíba. É um prazer ter aqui na rádio. O prazer é todo nosso. Rafael também está por aqui. Obrigado, Rafael. Olá. O segundo vídeo é indicação de livros, tá? O professor Josimar trouxe vários livros, tá? Gostaria que ele exibisse aí os livros, né? Apresentasse os livros que ele tem. Eu imagino que sejam uma fração dos livros que eu tenho, apenas uma parcela, é o que eu imagino, né? E também vou indicar um livro, né? E eu quero começar com o professor Josimar. Quais são os primeiros livros, professor? E obrigado por ter trazido essas joias. Então, professor Antônio Viana, mais uma vez, prazer, Rafael, prazer em conhecê-lo, não conheci ainda. Mas aí, realmente, é uma fração dos livros que eu tenho na minha sala. Então, aqui eu trouxe alguns e vou dividir em 3 etapas. Tá? Então, primeiramente, eu quero sugerir alguns de algumas das culturas que eu ministro. Tá? Café, por exemplo, que está dentro da disciplina de cultivo de plantas oleaginosas e estimulantes. Então, nós temos aqui o café conilon e o café arábica. Tá? O café arábica é mais de altitudes. Tá? Da editora UFV, né? A Universidade Federal de Viçosa, no Minas Gerais. Exatamente. Foi um congresso que eu fui lá e aproveitei e comprei esses 2 livros, que é interessante, porque ele fala do café, do plantio à colheita. Ou seja, cada cultura dessa, aí a gente tem noção básica do plantio à colheita. Então, depois vem a cultura do sorgo. Também da UFV, tá? O arroz, que é uma outra cultura que do PF, aí, arroz, sorgo e batata doce, que hoje já mudou um pouco, né? Feijão calpi, e o outro também tem o feijão fazelos, mas está emprestado a um aluno. Eu não vou citar os atores, os autores, porque são muitos, mas aqui pelo vídeo vocês estão mostrando que vocês não têm. E aí está disponível na minha sala, quem precisar. Certo? Então, e aqui são os de café que depois que eu assumi essa disciplina e visitei lá os vários produtores de café de Triunfo, então eu me empolguei muito, gosto muito dessa cultura, está tendo agora uma visão, um reconhecimento aqui em Pernambuco, e com as dificuldades, só acrescentando isso aí, com as dificuldades que a gente tem de transporte para levar os alunos lá nas áreas de plantio de Triunfo. Então, eu trouxe algumas mudas e fiz uns trabalhos aqui tentando aclimatar. E, graças a Deus, isso está dando frutos. Tá? Então, já temos colheita, tá? Terceira colheita de 2 pés de café que tem lá na entrada da sala dos professores, do prédio dos professores, e tem um trabalho que a gente fez com sombreamento lá na área experimental, tá? Depois da horta. Então, essas plantas, elas, por terem sombreamentos diferentes, as com 50 e 70, elas apresentavam resultados muito promissores para aqui, para a Serra Talhada. E na literatura, é importante ressaltar isso, na literatura, Serra Talhada não entra como uma área promissora para café arábica, porque café arábica precisa de temperaturas mais baixas, tá? E mais chuva. Mas aí, com esse trabalho que a gente está fazendo, a gente está conseguindo aí aclimatar, e eu tenho essa vontade de produzir alguma coisa aqui em Serra Talhada. E outra coisa, que fica fácil para tirar os alunos da sala de aula e para poder a gente não ter que ir para Triunfo, tá? Assim, com essas dificuldades todas.
é importante. Quem sabe, além do seu trabalho, de todo o seu esforço, que a gente sabe, a teoria da evolução de Charles Darwin também ajuda. Quem sabe, ajuda o café arábica a se adaptar ao que ele se afalhada, né? Então, ontem eu assumi um compromisso com os alunos do 9º período, porque em novembro nós vamos, o professor, que eu chamo carinhosamente de Teixeirinha, o professor Teixeirinha, Carlos Alberto Teixeira, ele já nos fez o convite para apresentar uma palestra, um mini curso sobre cafés especiais. Então, eu prometi para os alunos que nós beberemos café de Serra Talhada nesse dia do mini curso. Estamos aqui com um livro de manejo de plantas daninhas, inclusive aqui na Rádio Arte tem um vídeo em que eu apresentei um livro que foi indicação da professora Rosa, né? E ela não fez a apresentação do livro, eu que fiz, foi a indicação dela. Ela até depois me elogiou, porque eu não sou da área, mas eu consegui, de certa forma, falar um pouco do livro. E no mesmo vídeo eu faço uma indicação de músicos de jazz também. Acesse lá no canal da Rádio Arte, que tem um vídeo onde, na playlist de livro e música, tá? Qual é a segunda parte dos livros, professor? A segunda etapa, professor Viana, são 3 livros que eu acho interessante e fundamental para indicar para a nossa região semiárida. Então, o professor, que eu chamo também carinhosamente de Barros Júnior, o professor Genival, ele sempre está batendo na mesma tecla: cuidado com o solo, cuidado com essa água que nós utilizamos aqui nas irrigações, porque como tem uma condutividade elétrica muito alta, uma salinidade elevada, então esse livro que eu participei de uma banca lá no Ceará com o professor Claudivan Feitosa de Lacerda. Sim, eu fiz doutorado com esse Claudivan. Então, uma pessoa fora de sério, fantástica. Né? Então, ele me presenteou esse livro aqui, Manejo da Salinidade na Agricultura, Estudos Básicos e Aplicados. Então, para a nossa região, isso aqui é muito interessante, né? Para poder a gente ter noção dos conceitos básicos para a gente não danificar tanto o solo. E por falar em salinidade, aqui na Rádio Asta tem um vídeo em que eu entrevistei o professor Guilherme Pessoa, né? E ele falou um pouco sobre as suas pesquisas em salinidade, no vídeo em que eu fiz uma visita ao laboratório do LUPS, tá? Acesse lá também, acompanha a entrevista com o professor Guilherme. Tem alguma pergunta, Rafael? Dá um minutinho aí, Rafael. Um questionamento aqui para o senhor. Eu queria saber, assim, qual a importância da leitura para o desenvolvimento de um futuro agrônomo. Porque dentro desse livro aí que você citou, fala do arroz, um livro, fala do sorgo, né? Dos cafezais. Então, eu queria saber qual a importância para um futuro agrônomo ter esse conhecimento obtido por um livro. Então, Rafael, aí tu já me remete a falar da minha aula de ontem, que eu fiquei todo confuso, me senti assim um grande professor, que tem dia que a gente se sente um grande professor, tem dia que a gente diz, permite o palavrão aí, que aula porcaria que foi hoje, né? Mas aí, ontem, foi uma dessas aulas que a gente agradece pela participação dos alunos. Então, o que é que eu digo foi que a gente discutiu ontem? Tem que começar desde o planejamento. Então, o que é que esse planejamento requer? Conhecer o ambiente em que você vai trabalhar. Depois, conhecer a cultura que você quer implantar. As características de como ela é tolerante, ela é resistente a pragas, a doenças, que isso aí, para nós, agrônomos, engenheiros agrônomos, a gente está muito, assim, recebendo muitas bordoadas nas costas, alguém até exagerando, dizendo que nós somos os poluidores do planeta. Né? Então, mas a importância da leitura é a gente conhecer o ambiente e conhecer a cultura, conhecer ali todo o ambiente que a gente vai trabalhar. Solo, cultura
e fatores climáticos, né? Para poder a gente fazer essa leitura, a fisiologia, como é que essas plantas se comportam fisiologicamente em função desses fatores climáticos, principalmente temperaturas e luminosidade, né? A gente tem aí essas questões com relação às espécies de plantas, né? C3, C4, que muda completamente essa exigência em termos de ambiente, né? Temperatura, luminosidade, chuva, influência, qualidade da água também. Outra aqui é que eu fiz uma visita ao INSA, lá em Campina Grande, Paraíba, e Aldrin Pérez Marim, ele foi nosso colega do IPA quando eu ainda estava no IPA. E nos encontramos lá e ele me presenteou o livro Desertificação e Mudanças Climáticas, né? Que é outro livro também que fala desses fatores que levam à desertificação. A salinidade é uma delas, o desmatamento é outra, né? As queimadas são outras. Então, essas leituras, como você perguntou, é importante que a gente tenha esse conhecimento, esses conceitos básicos, para a gente levar manejos mais adequados para os agricultores e para a gente também, como responsáveis por essas mudanças climáticas. E dessa segunda parte, eu gostaria de apresentar aqui a agricultura sustentável no semiárido nordestino. Então, essa agricultura sustentável requer alguns manejos mais adequados para poder a gente implementar e evitar todo esse contexto, minimizar os fatores climáticos. Na terceira amostra aqui, aí eu vou pedir a permissão de vocês para me ousar. Eu até brinquei com o professor Viana, que tem pessoas aqui, colegas, que acham que eu só dou aula. Eu só dou aula e depois eu não faço mais nada. Mas aqui são livros com parcerias. Esse, por exemplo, de tecnologias potenciais para uma agricultura sustentável, esse foi uma parceria com o pessoal do IPA, que eu aprovei um projeto de plantio direto na palha pelo CNPq, desenvolvi esse projeto, criei uma disciplina aqui até 2018, a disciplina plantio direto, e foi fruto exatamente desse projeto, dessas pesquisas que a gente fez em parceria com o IPA. Certo? Então, aqui nós temos um capítulo dentro desse livro, intitulado aqui, por favor, professor Viana. Sistema plantio direto como proposta de sustentabilidade para o semiárido brasileiro. Entre vários autores, temos aqui o nome de Josimar Bento Simplício, que está já aqui na rádio, nesse exato momento, juntamente com José Nildo Tabosa, Antônio Timóteo Sobrinho e Fernando Gomes da Silva. Outra parceria interessante que a gente mantém, e isso eu agradeço a amizade que eu construí com o Dr. Tabosa, é com a Embrapa. Então, a Embrapa, ela tem de várias culturas, assim, uma coleção, coleção 500 perguntas com 500 respostas. O produtor pergunta e a Embrapa responde. Então, dentro dessa parceria aqui, nós também publicamos um capítulo, o capítulo 8, Manejo Cultural dos Sorros. Então, essa importância que a gente ressalta dessas parcerias. Além do nome de Josimar Bento Simplício,
tem também, novamente, aqui José Nildo Tabosa, né, que participou desse trabalho, junto com o Jaime Rodrigues, Cícero Bezerra, José Avelino, Manejo Cultural, aqui, 8º capítulo, tá? Esse livro. Tá vendo? Eu fiz aquela pergunta sobre sorgo, ó. Só aqui tem 500 perguntas. 500 perguntas, Então, Viana, o terceiro livro aqui, que a gente participa também em parceria, também a parceria com a Embrapa, tá? Então, espécies vegetais exóticas com potencial para o semiárido brasileiro. Então, dentro dessas culturas com potenciais, a gente publicou aqui, no capítulo 9, sobre a cultura do milheto. O milheto, que é uma cultura também interessante para alimentação animal. Tá? Aí, dentro dessa parceria com a Embrapa também, nós temos aqui, junto com o doutor Tabosa, o melhoramento genético de sorgo, né, que foi publicado lá em Sete Lagoas, e a gente tem um capítulo dentro, fomos agraciados com esse capítulo 11, melhoramento genético do sorgo para o semiárido brasileiro. Né? Então, por que para o semiárido brasileiro? Como foi citado, é um ambiente diferenciado. Então, aí a gente tem que buscar essas alternativas, essas parcerias. Eu gosto muito de trabalhar com o doutor Tabosa, porque, além de melhorista, ele também entende de várias outras coisas. Né? Então, capítulo 11, melhoramento genético do sorgo para o semiárido brasileiro. São vários autores, entre eles o professor Josemar Bento Simplício. Então, e para finalizar essa terceira etapa, aí tem essas informações técnicas aqui, né? O plantio direto na palha, uma experiência sustentável vivenciada no semiárido pernambucano. Certo? Então, isso aí também é fruto do projeto que foi apresentado, a gente foi agraciado aí pelo CNPq, e aí geraram aí alguns trabalhos, algumas publicações, e então é isso que eu tenho para mostrar para vocês das nossas parcerias. Nessa imagem, o sorgo ele já tem uma aparência bem diferente do milho, né? No vídeo anterior, você até falou que o sorgo tem uma fase que ele se assemelha, né? Aqui já está bem... Na vegetativa, antes de emitir a panícula, ele, se você não conhecer direito, você não sabe se é uma planta de milho ou de sorgo. Mas, a partir do momento do pendão e da panícula, aí a gente já pode diferenciar, porque, diferentemente do milho, o sorgo não emite boneca, é espiga. Rafael, tem uma pergunta? Tenho. Ô, Josimar, eu queria saber, saindo um pouco aí da sua área assim, se existiu algum livro, quando você estava fazendo a graduação, que lhe marcou. Tanto pode ser pessoal ou profissional. Sim. Eu acho muito interessante um livro que foi publicado por um professor e pesquisador da Unesp de Botucatu. Né? Ele até fez parte da minha banca lá, de doutorado, mestrado e doutorado. Então, é aquele que fala sobre a fertilidade do solo. Né? Então, tem um livro aí que fala sobre a fertilidade do solo e que é interessantíssimo. Entre outros, né? Esse é um dos que me marcou, porque tem uma leitura fácil, e bem agradável para poder a gente entender a dinâmica aí dos nutrientes, que é importante para poder a gente fazer com que a planta produza satisfatoriamente. Mas aí tem outros que também nos chamam a atenção para poder a gente, não como cabeceira, mas a gente acha interessante. Mais alguma coisa a falar, Rafael? Não, só isso mesmo, por enquanto. Vamos finalizar o vídeo com a minha indicação, tá? Eu trouxe um livro que não é da área de agronomia, mas, vamos entender,
é uma área que é importantíssima para todas as áreas, eu diria, né? Inclusive para a agronomia. Por quê? Porque eu trago aqui o livro O Mundo de Sofia, tá? Que é um romance da história da filosofia, né? E, a meu entender, a filosofia é muito importante porque estimula a pessoa a fazer o questionamento, fazer as perguntas, ter o senso crítico das coisas, né? E isso é uma coisa que eu sempre gosto de conversar com meus alunos, né? Eu acho que a gente não tem que estar aceitando tudo que é explicado, a gente tem que estar questionando o porquê das coisas, né? E a filosofia nos traz isso. Esse livro é muito bom, porque é um livro não só porque ele conta a história da filosofia, mas é porque ele é realmente um romance, né? A história de uma menina, se eu não me engano, ela está na faixa dos 12 anos de idade, e ela começa a receber cartas de um remetente que acaba não... Eu não sei se ela chega a descobrir quem é, porque eu não tenho de ler o livro. Mas, até onde eu li, ela não sabe quem é que remete as cartas a ela. Ela fica recebendo, assim, tipo, semanalmente, né? E as cartas são com perguntas. É só fazendo perguntas para ela. De onde vem o mundo? Quem você é? Coisas de filosofia, né? E aí começa a despertar em Sofia, né, a principal personagem da história, o gosto pela filosofia. E aí o livro acaba contando a história da filosofia, fala sobre vários filósofos, né? E aí começa com o Jardim do Éden, aí fala sobre os mitos, né? Porque antes de surgir a filosofia, existia a mitologia, né? Aí o primeiro filósofo que foi Tales de Mileto foi o cara que rompeu com a mitologia, né? Ele é o primeiro filósofo. E aqui fala de Demócrito, Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes, Descartes, enfim. E, para minha surpresa, eu estava olhando aqui no índice, tem um capítulo dedicado ao Charles Darwin, né? Que, apesar de não ter sido filósofo de formação, mas ele foi por seus questionamentos, né? Exatamente. E eu acho que muito do seu trabalho, professor, tem a ver com com a proposta do Charles Darwin, né? Que é a teoria da evolução, né? E as plantas, os animais, enfim, né? Nós mesmos seres humanos, né? Ruímos por conta da seleção natural, né? Conhecer cada característica é importante aí. Bom, aí fica a minha indicação esse livro, tá? É muito gostoso a leitura dele, é bem simples, tá? Para quem tem interesse em estudar filosofia, conhecer um pouco, dá para começar por esse livro. Eu fiz até uma pergunta da Tônia Apolinário, que é o nosso colega de trabalho em filósofo, ele disse, você pode começar por filosofia, que é um bom início para quem quer se aprofundar um pouco. E Apolinário é diferenciado, né? Sim, sem dúvida. E aí fica a minha indicação. Só não citei aqui o nome do autor, esqueci. A tradução foi de João Azenha Júnior. O autor é Jostein Garden. É da Companhia das Letras, a edição desse livro, O Mundo de Sofia. Muito bom, fica a minha indicação. Tá? Às vésperas de seu aniversário de 15 anos, eu tenho 14 anos no início da história, eu falei 2014. Sofia, a menudo começa a receber bilhetes e cartões postais bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e perguntam a Sofia quem ela é e onde vive o mundo em que vivemos. Os postais foram mandados do Líbano por um major desconhecido, para um tal de Howard Kennedy, jovem que Sofia igualmente desconhece. Tradução de João Azenha Júnior. Muito bom esse livro. Tá? Rafael, agradecer a sua participação aqui na rádio. Tá? Josimar, foi um prazer, foi ótimo. Obrigado pela colaboração. Fizemos aqui 2 livros. Vou pedir desculpas aos inscritos e ouvintes da rádio, que hoje não vai ter a parte musical. Tivemos que vir para a biblioteca, fizemos o primeiro vídeo lá na rádio, fizemos na biblioteca e eu preferi não fazer a parte musical. Mas deixe uma indicação de algum artista musical, Josimar, que você gosta. Rapaz! Qual estilo musical mais você aprecia? Olha, o estilo, na verdade, eu, sem querer ser eclético, né, mas aí eu gosto de músicas que marcam cada momento. Sim. Cada momento. Então, eu vou desde o nosso Rui Grude aqui, Sim. Né, quando sim. ele ficou conhecido com aquela música lá, que ele azucrinou, me permitam o palavrão, azucrinou a mente dos evangélicos com aquela música Beba um copo e deixe outro para mim. Né? Então, mas ele tem outras, né? Ele tem outras músicas, por exemplo, ele participou do festival aqui do Cangaço,
e com a música Maria Bonita, que ele conta a história da importância de Maria Bonita para o cangaço. Então, essa música aí dele é bastante interessante. Né? Ele é polêmico, sim, mas aí eu gosto de ver os dois lados da coisa. Então, tem uma pessoa aí, quando eu quero perturbá-la, aí eu digo, mandar a música de Rui Grude. Pelo amor de Deus, eu lhe bloqueio. Né? Então, eu vou desde Rui Grude até um louco, mas aí um gênio louco, que desde os 5 anos ele já tocava piano assim, plenamente, né? Mas ele era aquele louco rebelde. E eu gosto dessas coisas, sabe, Ana? Quando você disse, não, a gente não tem simplesmente que aceitar, a gente tem que questionar. Sim. Então, eu admiro o Wolfgang Amadeus, Wolfgang Amadeus Mozart, assisti o filme dele e, rapaz, é de arrepiar. Certo? Então, não teve um final feliz, porque o Salieri, o perseguidor dele, que ele tinha muita inveja do Mozart, porque tem até uma música aí que me permite aqui, sugestão, Rondo alla Turca. É um trechozinho de 3 minutos resumindo o filme dele, sim, da vida dele. Então, ele mostra daqueles 3 minutos ali, primeiro que eu gosto, por conta da risada dele rebelde. Né? Ele já começa assim, na frente de qualquer do rei, daquelas autoridades, ele já começa e termina com... Então, ele tem teve uma mente, um ouvido apurado, assim, na questão. O Salieri, por exemplo, compôs uma música para o rei lá, e chegou lá tocando e nada agradável. E o Mozart chegou, só ouviu ali um trecho da música lá de fora. E chegou, ele foi chamado para sugerir ali, e ele sentou ao piano e começou a teclar e deu uma ênfase à música. Então, isso é muito interessante. Então, eu gosto disso aí. Aí vem também, depois, a questão de quando eu estou meio... Calma. Então, são os momentos de emoção. Marcantes. São os momentos marcantes. Então, por quê? Bom, aí, Enya, até chegar lá no Kitaro. No Kitaro, que eu quero finalizar com o Kitaro, tem uma história interessante aqui. Mas eu sugeriria também Enya, que é interessante para a gente meditar, nesses momentos de meditação. Então, passando por Vivaldi, as 4 estações, que aí, isso aí o Michel Pepe, nesses momentos que a gente está mais para baixo, com o divino amor, ou amor divino, como queira, o Beethoven como o clarão da lua, então, que tem uma história interessante também do Beethoven, que ele não ouvia, terminou surdo, mas ali terminou compondo a 9ª Sinfonia, que é uma das famosas. Então, o Kitaro é... Depois eu falo do Kitaro. É japonês? Então, aí eu vou que... Como próximo mês já é meu presente de aniversário que você está me dando, próximo mês agora eu já chego aos meus 69 anos, então eu estou assim mais reflexivo. Então, as coisas eu procuro olhar pelos 2 lados da história, o lado positivo e o lado negativo. Então, de Oswaldo Montenegro, eu tenho escutado assim constantemente para entender.
E aí voltar à questão do que você falou aí, da frase, que a gente não deve simplesmente aceitar, questionar. E essa música de Oswaldo Montenegro, a lógica da criação. Então, Leandro, você está me botando numa situação Emocionante, hein, cara? emocionante, Leandro. Mas aí essa lógica da criação é bastante interessante, porque Oswaldo Montenegro ele questiona muitas coisas que hoje a gente muitas vezes respeita em função aí de alguns evangélicos quererem fazer lavagem cerebral nas pessoas. Então, ele questiona um bocado de coisa, eu até trouxe aqui, mas do jeito que eu estou aqui, eu não vou conseguir. Então, eu deixaria essa sugestão e a lógica da criação de Oswaldo Montenegro. Certo? Vou conhecer. Bom, e o que está é a luz os espíritos de luz. Se eu conseguir, Bianca, se eu conseguir fazer um comentário aí, muito bem. Se eu não conseguir, me perdoe, o pessoal me perdoe, mas é interessante. E vamos deixar para depois, Bianca. Não, mas essa música aqui de Kitaro, Espírito de Luz, são aqueles momentos em que a gente está para baixo. Sim. Para baixo. E aí ela te restaura. Deixa eu ver se eu consigo. Se quiser respirar um pouco, vou fazer uma indicação. Respirar. Quer respirar, eu faço uma indicação aqui. Uma pessoa estava muito mal. Ele disse, professor, me sugeriram uma música aí para poder ver. E eu dou uma recuperada. E eu sugeri essa. Os Espíritos de Luz. Depois essa pessoa me contou que quando estava escutando a música, ela sentiu uma mão. Sim. E aquela teve um alívio muito grande. E você está emocionado porque você, de certa forma, fez um bem, né? Você indicou a música e fez com que a pessoa conseguisse sair de uma situação de depressão, talvez. Depressão. Então, pessoal, desculpa a emoção, mas essas isso são minhas preferências, que então, como eu disse, isso faz bem. Desde Rui Grude, desde Chico César, quando ele faz aquela viagem lá da taça, Sim. uma música da taça certo. Que você bebeu, bebi eu, foi um sonho, enfim. Então, eu sem querer ser eclético, mas eu gosto tipo de música para cada situação. Para cada momento. Mas acho que música é isso mesmo. Eu, por exemplo, eu gosto. A minha preferência é por rock, mas eu gosto de blues, de jazz, de MPB, gosto um pouco de forró, eu gosto, assim, bem. E eu acho que tem a questão do momento mesmo. As pessoas perguntam qual é o seu artista preferido de banda. Eu sempre gosto de dizer que o artista e banda que eu prefiro é aquele que eu estou ouvindo no momento. Porque é aquele momento que você está querendo ver aquele artista, a sua preferência. Então é difícil você realmente dizer quem é o seu preferido. De todos os artistas bons que nós temos, não só no Brasil, como por fora do Brasil também, né, Jesmar? Vou deixar aqui uma indicação musical. Um cara chamado Muddy Waters, era um músico norte-americano, que ele foi um cara responsável, eu sempre gosto de falar isso, por eletrificar o blues. Porque antes de Muddy Waters, nós tínhamos o blues só no violão e na gaita. Muitas vezes só no violão mesmo e na voz.
né? Fez outro que tinha Dark e tal. E Muddy Waters foi um cara, os primeiros músicos foram do Mississippi, né? E aí foi que surge o Delta Blues, vários músicos do Delta do Mississippi, por isso esse nome, Delta Blues. E o Muddy Waters também era do Mississippi. Só que o que acontece? O Muddy Waters foi para Chicago, ele se mudou para Chicago, não sei se era criança ainda, adolescente, e em Chicago foi que ele desenvolveu o blues de uma forma elétrica. Foi ele que colocou a guitarra e outros instrumentos. E aí o blues tomou mais força, mais corpo, né? E isso ajudou a influenciar o rock and roll. Né? Graças à ideia de Muddy Waters de pegar o blues e disse, por que a gente não bota uma guitarra nesse som? Por que a gente não bota um baixo? Né? E por aí vai. Incrementou, né? Muddy Waters é a minha indicação. Além dele, tem um outro que também veio nesse movimento, que contribuiu muito também para o movimento do Chicago Blues, né? Foi o Howlin' Wolf, né? O Wolf de lobo em inglês, né? Howlin' Wolf também, que fica a minha indicação. Inclusive, tem um dos discos dele que acaba com o lobo lá, o Ivan e tal. Então, fica a minha indicação desses dois grandes bluesmen aí que contribuíram muito para a música. Muddy Waters e Howlin' Wolf. Muddy Waters, esse Muddy é porque ele gostava muito de ficar na lama, né? Quando criança, ficar na lama, e Muddy é lama em inglês. Então, ele deu esse apelido de Muddy Waters. Inclusive, o Muddy Waters tem uma música chamada Rolling Stone, que foi inspiração para a banda Rolling Stone. Botaram a banda em função da música de Muddy Waters. Que, sem dúvida, inspirou a banda Rolling Stone. Então, quando a gente também procura conhecer a história de cada música, né? Então se torna interessante. Então, cada música tem a sua história, claro. E a gente, como foi dito aqui, não pode dizer, meu estilo é esse, minha música é esse, meu cantor preferido é esse aí. Claro. Então, Rafael, essa mensagem aí para despedir, desculpas pela emoção. Não, que isso te faz bem, cara. É importante, de vez em outra, a gente fazer isso mesmo. Faz mesmo. Um desabafo, né? É um desabafo. Que bom. Rafael, alguma indicação musical? Eu tenho indicação, deixa eu ver, de Luiz Gonzaga, aquela que retrata o sertão, né? Asa Branca é boa. Tem indicação também dos Beatles. Rafael, tu mora na Paraíba. Qual é a tua cidade? Tavares, Paraíba. Tem o seu conterrâneo aqui, o seu Josimar, paraibano. Agradecer vocês aqui pela participação aqui na rádio. Foi muito bom o papo. Josimar, agradeço bastante. Colaborou bastante aqui com o projeto, indicando livros e falando das suas pesquisas, né? E também compartilhando aqui nossos gostos musicais. Eu que agradeço, Liana. Sempre admirei muito esse seu trabalho e sabia que uma hora a gente poderia trocar umas ideias e poder sugerir, né, estimular para poder continuar com esse projeto. Sim. Muito importante, né, essa rádio ela continuar, porque aí é onde a gente pode exteriorizar nossos trabalhos, nossas emoções. Né? Claro. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do sertão do Pernambuco. Um abraço, meus amigos, e até mais.